Bom dia a todos. A gente está aqui de novo, né? No nosso canal, Encontro com Conhecimento. E continuando o tema dos áudios anteriores, eu vou falar um pouquinho sobre os signos cardeais zodíaco, com o objetivo de estar dando substância para aquele corpo de conhecimento que está nos outros áudios vídeos. A proposta agora é conversar um pouquinho sobre eles e como eles influenciam na nossa vida diretamente. Também a gente vai aprender como a gente pode planejar a nossa vida e nosso destino e existência através deles. O zodíaco, como eu deixei bem claro nos outros áudios e vídeos, é o símbolo da vida do ser humano, escrita no céu, e que agora a gente vai usar deles aqui na Terra, no nosso dia a dia. Para isso que eu vou conversar sobre esses signos. Então, para quem não sabe, no zodíaco, existem 4 signos cardeais. O primeiro signo cardeal, que fica na direção leste, é Áries, e ele tem a representação do nosso eu, que tem ligação direta com o eu superior e o nosso divino, nosso eu divino. O segundo signo cardeal é Câncer, representa a nossa família. O terceiro e fica na região sul. O terceiro signo cardeal é Libra e representa o casamento e os nossos relacionamentos em relação ao outro e fica na direção oeste. O quarto signo cardeal é Capricórnio, que fica na direção norte e representa a nossa carreira e profissão. Então, como esses signos também representam as estações do ano, por exemplo, Áries representa a primavera, o início das estações. Já Câncer representa o verão. Então, temos 2 estações, né? Primavera, Áries, iniciando, e verão sendo iniciado por Câncer. Dá até para colocar essas datas para vocês irem ganhando com mais corpo de conhecimento, mas depois eu vou fazer isso. Existe também Libra, que representa o outono, o início do outono, e Capricórnio, a estação temível, que é o inverno. Essas 4 estações movimentam o universo e também a nossa vida humana e de nossa alma. Então, conhecendo como funcionam essas 4 estações e esses signos, nós podemos planejar a nossa vida de ponta a ponta e para sempre, e sempre buscando evoluir. Então, existe o eu, a família, o casamento e a profissão. O eu, a família, o casamento e a profissão formam 4 estruturas. E a gente pode visualizar essas 4 áreas iniciais de nossa vida representando um ciclo de evolução específico. O eu, Áries, para você se aproximar cada vez mais do divino. A família tem a missão de evoluir os seus sentimentos, principalmente em relação à fraternidade e à irmandade universal. O casamento é teu pensamento em relação ao outro e também a tua busca de amor que acaba em plenitude de paz. Quer dizer, a plenitude do amor em relação ao outro é a paz, e essa paz é o que todos buscam. A profissão, você vai desenvolver seus dons e talentos a favor de uma sociedade, sempre de um todo, para cumprir uma missão espiritual lá na frente, se tornando um mestre naquilo que você faz. Então, voltando, a profissão tem a ver com Capricórnio, o casamento com Libra, a família com Câncer e o nosso eu com Áries.
Com isso, a gente está formando um quadrado existencial. Uma forma sólida que é um quadrado com 4 arestas, 4 pontos, lembrando desses 4 assuntos. Então, quando você encontra alguém na sua vida e a pessoa chega para você e pergunta, né? Olha, minha família está me dando problema, meu filho está usando droga e assim por diante, a gente já sabe que é um problema familiar, que atinge diretamente o coração da pessoa, né? Quando você encontra uma pessoa que reclama, eu estou sem emprego, eu estou sem uma profissão, isso também atinge o coração dela, imediatamente. Quando uma pessoa está perdida e não tem um caminho espiritual, saiba que uma parte da vida dela, ela não está cumprindo, que é sua aproximação com o seu eu, que é sua aproximação com Deus, né? E se você encontra alguém também reclamando do marido ou da mulher, né? Você saiba que também vai atingir o coração da pessoa, porque está entrando na área dos relacionamentos, e também quando alguém tem raiva de alguém, tá também atrapalhando a vida dessa pessoa, porque também entra nos relacionamentos. Então a gente tem que saber que quando uma pessoa fala um assunto com a gente já direciona para um desses 4 quadrantes automaticamente, para indo ter foco e meditação em como ajudar aquela pessoa. Como esses 4 signos cardeais, e que aí a gente tem hoje, graças a Deus, no YouTube, material profundo sobre Áries, material profundo sobre Câncer, material profundo sobre Capricórnio, que vocês podem olhar, que vocês podem investigar, estudar as características de cada signo, vocês vão poder ir evoluindo, né? E lapidando cada partezinha que forma esse quadrado, cada linha que forma esse quadrado. Então, para a gente gravar esse assunto, para a gente deixar gravado na mente desse assunto, o que eu faço normalmente? Isso é uma escolha minha. Eu pego uma frase, ou no meu caso eu peguei um versículo, para lembrar e gravar, ter o foco nesses assuntos. Então eu vou dar um exemplo. Eu peguei em Áries um versículo de Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas. Porque está escrito eu sou nesse versículo, eu vou usar para Áries. Mas vocês podem usar qualquer versículo, qualquer oração e etc. Mas isso é para você não esquecer da importância desse assunto. Então, eu vou pegar outro versículo em Câncer, né? Em Câncer eu vou pegar o versículo 1,18 de Mateus. O exemplo que é, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter... deixa eu ver o que está escrito aqui. Concebido do Espírito Santo, deve ser exatamente isso. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, a gente grava esse versículo lembrando, essa é uma família ideal, Jesus, José, Maria, no Novo Testamento, mas é para lembrar da família e dos sentimentos. Em Libra, eu vou usar o exemplo do Gênesis que está escrito, então o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir-se à sua mulher, e já não são 2, mas uma só carne. Gênesis 2.24. Em Mateus, eu vou usar o versículo 4:18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede no mar,
porque eram pescadores. Eles eram pescadores, lembra uma profissão Capricórnio. Então, as nossas vivências no nosso dia a dia, só que agora com esse foco e meditação nessa área da vida e nas características desses signos, vão nos dar substância. A gente vai entender as características que estão nesses signos por vivência, vivendo, e já com foco no zodíaco. Então, com essa vivência já focada nesses signos, eu vou começar a entender qual é a essência da família, qual é a essência do casamento, qual é a essência da profissão e qual é a essência do meu eu, o principal do meu eu. Mas se eu não prestar atenção e perceber que essas áreas da vida me atingem diretamente e fazem sofrer o meu coração, que é o centro da vida humana, isso vai passar desapercebido. Eu não vou saber como funciona parte por parte, peça por peça que está me formando. Então, eu preciso me focar nas características positivas desses signos, reconhecer as negativas dentro de mim, para eu poder evoluir espiritualmente. E aí, claro, a pessoa chega e fala assim: olha, por que essa pessoa consegue evoluir espiritualmente, se tornou um mestre, se tornou um sábio, se tornou um justo? Porque ao longo da existência dela, ela trabalhou a profissão com êxito, a família com êxito, também trabalhou o casamento com êxito, e o seu eu foi evoluindo, o seu eu foi se transformando e ela foi se espiritualizando ao longo da sua existência. Não existe mágica, né? Ela foi pegando esse quadrado, as arestas, e foi arredondando, e foi espiritualizando, até entender como um ciclo só. Então pode demorar vidas dentro de uma existência, então você tem que ter sabedoria. Trabalha direito na sua família, por isso está escrito: honra pai e mãe. Quando casar, cuida bem da tua esposa, cuida bem do teu marido, se relaciona bem com as pessoas. Na tua profissão, não seja ganancioso, não seja ambicioso, não pense que você é melhor que os outros. Veja que Capricórnio está ligado com a humildade. Isso vai te trazendo equilíbrio. Você vai perceber até nessa vida o que está faltando para você. Você fala assim: eu sou muito bem sucedido na minha vida, mas a profissão eu deixei para trás. Eu me espiritualizei mais por causa do casamento, mas quando chega a família eu tenho dificuldade. E assim por diante. E você vai ter que ir evoluindo sempre, passando por essas áreas da vida. Hoje eu falei isso de forma mais superficial. Coloquei um pouco do externo, quando eu coloquei sentimento, paz, responsabilidade também tem a ver com Capricórnio, né? Individualidade também tem a ver com Áries, né? Então a gente vai formando esse quarteto. Depois eu vou falar mais sobre esses assuntos, eu vou falar sobre os outros signos do zodíaco, aí sim eu vou colocar numerologia, eu vou colocar cor, eu vou colocar versículo, tudo para dando substância para que a gente possa se alimentar, para quando olhar uma escritura sagrada, um calendário maia, já tem embasamento, já está se alimentado, já está preparado para admirar as santas escrituras, etc., e se sentir bem com esse tipo de estudo. Muito obrigado e a gente continua esse assunto.